Boa noite a todos. Depois de um certo tempo, sem aula presencial, e ainda estamos nesse período difícil de provação para toda a humanidade, mas confiamos na graça de Deus e na intercessão da Virgem Maria, decidi aqui da minha casa gravar as aulas, para que nós tenhamos uma continuidade, para que não fiquemos sem aula, para que também no curso bíblico a vida possa continuar. E rezamos confiadamente a Deus para que um dia possamos nos encontrar lá na sala de aula, na Igreja de Santo Expedito e São Miguel Arcanjo em Brasília. Nós vamos continuar a nossa catequese sobre a intercessão de Nossa Senhora. E se vocês se recordam, nós terminamos no encontro anterior o comentário, versículo por versículo, do texto que é o mais importante sobre o assunto. O texto que mostra explicitamente Nossa Senhora intercedendo. Não é o único texto onde se fundamenta a intercessão de Nossa Senhora, mas é o mais importante. O milagre das bodas de Caná. E foram 11 versículos, João capítulo 2, versículos de 1 a 11. Recordo a vocês qual foi o último versículo que nós comentamos, que encerra a narrativa do milagre das bodas de Caná. Esse foi o primeiro milagre de Jesus, realizou-o em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. A finalidade do milagre é levar os que são beneficiados por ele à fé, ou aqueles que testemunharam para que creiam ou creiam mais. Nosso Senhor Jesus Cristo diz, por meio do evangelista João, no capítulo 20, versículo 30 do quarto evangelho, muitos outros sinais foram feitos que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que creiais que Jesus é o Filho de Deus e, crendo, tenhais a vida em seu nome. O papel do milagre não é a graça concedida em si, por mais importante que ela seja, recuperar a saúde, quitar um débito, livrar a pessoa de um acidente, de uma provação. Claro, a concessão da graça, o livramento, a recuperação da saúde, isso é importante. Mas o bem que é concedido, ou o mal de que se livra, são realidades contingentes. Notadamente, os bens que vão ser concedidos, um dia vão ser tirados. Aquela doença grave, pensemos agora e rezar pelos infectados do Covid-19, pedir a Deus para curá-los, para que quem está na UTI receba alta, saindo da UTI para um quarto, ou para o CTI, ou já direto para casa, enfim, ou para quem foi infectado, está em isolamento, pedir a Deus para ser curado, seja imediatamente por Deus, ou seja pela mediação da terapia, de tomar remédios, etc. E a pessoa ficou curada. Isso é o mais importante para Deus, a concessão do milagre? Não. Estes milagres, estes sinais foram escritos para que creiais. E crendo, tenhais a vida em seu nome. Saúde. A saúde não foi dada para que você vivesse muito. Não. Isso é um acidente. Isso é um detalhe secundário. A saúde foi concedida, a saúde foi recuperada, Deus curou a pessoa para que ela cresce e, crendo, tivesse a vida em seu nome. Esta é a finalidade do milagre. Por isso, de forma muito apropriada, o apóstolo e evangelista João diz, no versículo 11, este foi o primeiro milagre de Jesus, realizou em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Milagre é para alimentar a fé, fortalecer a fé,
fazer crescer a fé. Só isso. Só isso. Mais nada. E lembrem-se, Deus, que não tem a obrigação de conceder milagre para ninguém, se faz e se trata de algo que é transitório, um dia vai tirar de novo. Portanto, se a pessoa que foi curada agora, Deus não dá a garantia de que ela vai viver eternamente, nem de que não vai ser atingida, acometida por outra enfermidade ou por outra dificuldade, com ou sem culpa dela ou dos outros. Deus não. Muito bem. Então agora é preciso, antes de tratarmos de dois textos fundamentais, Nossa Senhora com os apóstolos e discípulos reunidos em oração no cenáculo, aguardando a descida do Espírito Santo, esse é um texto menos importante, mas fundamenta, sem dúvida alguma, a intercessão de Nossa Senhora, e o famoso capítulo 12 do Apocalipse de São João, uma mulher vestida de sol, coroada de estrelas, tendo a lua debaixo dos pés, é a Santíssima Virgem Maria com a Igreja e vice-versa, ali na luta, na batalha contra o poder das trevas. É muito importante que, para que isso fique bem matizado, o papel de intercessores na vida de Jesus. Para que ninguém pense que Nossa Senhora é a única intercessora, que aquilo que ela fez pela primeira vez fora a única vez que alguém se aproximou de Jesus para pedir alguma coisa. Por um desígnio da providência divina, Nossa Senhora foi a primeira. Mas houve uma série de intercessores. O que Nossa Senhora fez nas bodas de Caná, várias pessoas fizeram a seu modo durante os 3 anos da vida pública de Jesus. Vocês se recordam que eu me ative a muitos intercessores do Antigo Testamento antes de chegar em Nossa Senhora, não lembro? Lembro da intercessão de Abraão, depois de Davi, depois de Salomão, vimos vários profetas, vimos Isaías, vimos Jeremias, vimos Ezequiel, vimos várias personagens do Antigo Testamento intercedendo e obtendo graças de Deus. É muito importante que a gente também no Novo Testamento, com a pessoa de Jesus, contemple várias pessoas se aproximando dele, não para pedirem graça para si, ou seja, Senhor, me dê isso, o Senhor resolva tal problema para mim. Não. Se bem que temos. Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. O cego de Jericó, ele não pediu pelos outros, ele pediu por si. Então, oração de súplica. Mas não estamos tratando aqui de oração de súplica, ou seja, quando você pede para si ou por si, mas de oração de intercessão, quando você pede pelos outros. Então, atenção, queridos irmãos protestantes, esse programa dos evangélicos, nós somos evangélicos, nós evangélicos vamos agora investigar no Novo Testamento as intercessões. Nossa Senhora foi a primeira, mas não foi a única. No céu, ela não é a única, se bem que a oração dela se destaca nessa multidão de que fala o capítulo 12 da carta aos Hebreus. Eu vou repetir, um texto que eu espero que vocês já saibam de cor, porque eu já sei de cor. Cercados como estamos por uma tal nuvem de testemunhas, desvencilhemo-nos do pecado, corramos ao certame que nos é proposto, tendo diante dos nossos olhos o autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus. Cercados por uma nuvem de testemunhas. É como se o autor da carta aos Hebreus descrevesse os santos que estão no céu como uma grande torcida. Imaginemos aqui o estádio Mané Garrincha, aqui em Brasília, lotado. As arquibancadas repletas e todo mundo torcendo por nós que estamos ali no campo, sofrendo, gemendo e chorando nesse vale de lágrimas, como recitamos na Salve Rainha. Pois bem, lá no céu, ela está com todos os outros. Essa nuvem de testemunhas, e já antecipo a vocês, Apocalipse capítulos 5
e capítulo 8. As orações dos santos que sobem a Deus num turíbulo de ouro, a fumaça, o incenso, o perfume que, repito, São João diz, são as orações dos santos. Aliás, de coincidência não existe nada, é só providência, que o discípulo que Jesus amava, que recebeu Nossa Senhora na sua casa, segundo a tradição em Éfeso, até o fim da vida, Nossa Senhora morou com ele. Ele viu, narrou o milagre das bodas de Caná e também descreveu essa cena impressionante que está nos capítulos 5 e capítulo 8 do Apocalipse de São João. As orações dos santos que já estão no céu, que sobem a Deus. Bom, então agora vamos ver intercessores que se aproximam de Jesus e conseguem graças. Mas se o assunto é sobre Nossa Senhora, por que falar desses intercessores? Resposta: se esses intercessores se dirigiram a Deus e obtiveram graças, eles, quanto mais a mãe de Jesus. Lembram quando eu disse antes de estudarmos Abraão e tantos outros intercessores? Para dizer, se eles, com suas preces, obtiveram favores de Deus, quanto mais a mãe de Deus encarnado. É exatamente a mesma coisa que nós vamos fazer agora no Novo Testamento. E a primeira figura, a primeira personagem que vai se aproximar de Nosso Senhor, por favor, Evangelho segundo Marcos, capítulo 5, de 22 a 23. Um chefe da sinagoga, um rabino, um judeu convicto. Vejam que ironia. A filha dele está doente. Qual é o nome dele? Jairo. São 2 versículos só. Eu não vou narrar o texto todo por uma razão simples. Nós já sabemos o que foi que Jesus fez. Jesus atendeu ao pedido dele. Vamos nos ater ao pedido dele. Portanto, a essência da intercessão no relato que começa no versículo 21 e vai até os outros adiante. Versículos de 22 a 23. Marcos, capítulo 5. Um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, se apresentou e, à sua vista, lançou-se a seus pés, rogando-lhe com insistência: minha filhinha está nas últimas. Vem, impõe-lhe as mãos para que se salve e viva. Uma figura de destaque da religião judaica. Um homem que se destaca na cidade por ser, digamos, o religioso. O rabino, até hoje, na fé judaica, é o religioso. Não se diz sacerdote, porque os judeus não praticam mais o sacrifício. O sacrifício era feito pelos sacerdotes no único templo, no Antigo Testamento e no Novo Testamento, no templo de Jerusalém. Só ali se realizava o sacrifício. Então se podia falar de sacerdote. Mas depois do ano 70, quando o general Tito, diante de uma revolta dos judeus em Jerusalém, invadiu a cidade, destruiu o templo, incendiou a cidade, aí não existe mais absolutamente o sacrifício para os judeus. Então, é uma figura, é o religioso. Também não é chamado de pastor. Se isso é aplicado, se esse título é aplicado aos rabinos entre os judeus, eu confesso que eu desconheço. O rabino é o mestre, é o que ensina, é o responsável por ler, por explicar, por orientar as pessoas que professam a fé judaica. Bem, ele insistia, reparem o texto, ele se apresentou, lançou-se a seus pés, rogando-lhe com insistência. Rogando-lhe com insistência parece que insinua uma atitude continuada. Ou seja, ele não pediu só uma vez.
Ele deve ter pedido 2, 3, 4, várias vezes. Detalhe que Nossa Senhora pediu só uma. Nossa Senhora pediu só uma vez. Não me digam, não posso garantir-lhes, todavia, que se você hoje se dirigir a Nossa Senhora e ela só vai pedir uma única vez a Nosso Senhor Jesus Cristo. Não. Pode acontecer que Nossa Senhora, diante de um único pedido que ela faça, Jesus a atenda imediatamente. E a questão de atender imediatamente ou depois não depende de nós nem de Nossa Senhora, mas de Nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo disse em Lucas capítulo 18, é necessário orar sem jamais deixar de fazê-lo. Por isso, não devemos rezar apenas uma vez a Nossa Senhora. O terço que nós debulhamos não é para rezar apenas uma vez por dia, mas todos os dias, sempre. Seguros de que ela sempre junto a Jesus está rogando, sempre junto a Jesus está intercedendo. A questão de por que ele concedeu a graça pouco tempo depois, ou só concede a graça muito tempo depois, não vamos abordar aqui. Aqui é a intercessão de Nossa Senhora. Voltemos a Jairo. Ele se prostra aos pés de Jesus, com insistência roga. Então aqui temos um suplicante, um intercessor da sua filha. Qual é o problema da filha? Minha filha está nas últimas. Ele não disse qual foi o problema. Também não interessa. A filha dele não vai a Jesus, é ele quem vai a Jesus. Fazer as vezes de outro. Eles não têm mais vinho, Nossa Senhora fez as vezes dos serventes e de todos os que estavam na festa, de uma certa forma. Aqui, Jairo intercede apenas por um. Maria intercede por todos. Aqui, Jairo intercede apenas por um. Por uma, no caso, a filha. Jesus sai da sua pátria, Israel, a Terra Santa, e vai até os arredores de Tiro e de Sidônia. Hoje, essas cidades ainda existem. Líbano. 40 ou 50 quilômetros da divisa com Israel. No versículo 22, eu repito, é a mulher sirofenícia, sua filha está atormentada pelo demônio, Jesus vai atender ao pedido dessa mulher, sem dúvida alguma, mas, atenção, só vamos ler o pedido da mulher. Só que esse pedido é um pouco diferente do pedido de Jairo, porque se trata de uma mulher ousada, de uma mulher atrevida. Se Jairo insistiu, ela insistiu até, digamos assim, entre aspas, altercando com Jesus. Altercando quer dizer brigando, discutindo com Jesus. Não foi discussão amundiçada, obviamente. Foi uma discussão educada e uma discussão muito catequética da parte de Jesus, que, num primeiro momento, não ouve. Num segundo momento, tenta desanimá-la. E num terceiro momento, elogia a fé dessa mulher e diz, vá para casa, seja feito como você acredita, e a filhinha fica curada. Mateus, capítulo 15, versículo 22. Eis que uma cananeia originária daquela terra gritava: Senhor, filho de Davi, tem piedade de mim. Minha filha está cruelmente atormentada por um demônio. Primeiro, o verbo gritava. Mas Jesus não disse no Evangelho, quando orares, não multipliqueis as palavras? Entra no teu quarto, fecha a porta e ora em segredo, e teu Pai que vê o que está oculto te recompensará? Como é que Jesus então permite que essa mulher grite? Os padres da igreja veem nesse grito, primeiro, uma manifestação evidente da confiança que essa mulher tem em Jesus. Segundo, uma manifestação da gravidade
da situação. A filha estava atormentada por um demônio cruelmente. Na língua portuguesa, a gente não consegue medir a gravidade da situação. Eu vou repetir: cruelmente atormentada. Cruelmente, versão da Bíblia Ave Maria. Não sei, nas outras versões, eu não estou aqui com as outras Bíblias. Mas é uma situação dramática. O demônio que já estava dentro do corpo desta garota, e não sabemos a idade dela, não sabemos o histórico da vida, provavelmente pecaminosa dessa menina, com quem ela se envolveu, que ambientes ela frequentou, o que ela andou praticando para que pudesse chegar a essa situação dramática. O fato é que o evangelista diz cruelmente atormentada pelo demônio. Ela, a mulher, diz. Então, é uma situação, digamos, não se assustem com o termo, é vexatória. Você vê nosso Senhor no meio das pessoas, ele estava ali no mínimo acompanhado pelos apóstolos, porque ele não andava só, numa terra estrangeira, e chega essa mulher que nunca viu o nosso Senhor, e só Deus sabe como ela ouviu falar da fama de Jesus. Acreditamos que a fama de Jesus já tinha se espalhado para além dos limites de Israel, e a notícia dos milagres, dos prodígios que Jesus operava, a notícia já havia chegado lá. Então ela vai com todo o ímpeto. Então, de um lado, sofrendo com o drama da filha, e certamente acreditando no poder de Jesus. Aqui é o grito de confiança. É claro que as palavras poderiam ser omitidas, e Jesus que é Deus, poderia atendê-la sem que ninguém visse, sem que ninguém soubesse, porque Ele é Deus. Mas às vezes Deus que é Cristo Jesus que é Deus, permite que as outras pessoas vejam a cena. Quem se recorda qual foi o milagre que Jesus fez questão de realizar somente 4 dias depois, para que todo mundo que estivesse lá, que não acreditava nele, visse. E chegando lá, ele rezou em voz alta, na frente do túmulo, para que todo mundo ouvisse e depois todo mundo visse. Ouvisse a prece que ele fez. Eu sei, Pai, que tu me ouves sempre, mas digo isso por causa daqueles que estão aqui ao meu redor. E depois ele diz em voz alta: Lázaro, vem para fora. Sim, ordinariamente, nós não precisamos de palavras para gritar a Deus, para clamar a Deus. Mas às vezes é conveniente, e Deus permite, e Deus faz questão que nós exteriorizemos a nossa situação dramática para que os outros vejam. Assim foi com Nossa Senhora, que educadamente disse: eles não têm vinho. As pessoas estavam ali perto. Enchei as talhas de água. Quem disse foi Nossa Senhora, para os serventes, para que eles vissem. Sim, é oportuno. Ela grita porque Jesus permite, para que não somente ele ouça, mas também todos ouçam. Depois, os discípulos, no versículo 23, dizem: despede-a, ela nos persegue com seus gritos. Aqui nós podemos imaginar a cena. Ela nos persegue. Será que esse verbo indica ela está gritando e Jesus está caminhando e não para? Assim como o cego de Jericó: cala-te, e ele gritava mais ainda. Então temos uma cena em que Jesus silencia, ela grita, e o grito dela, e convenhamos, há certos gritos que a entonação chega até a irritar os nossos ouvidos. O grito normalmente manifesta o desejo de ser escutado. Enquanto você não é escutado, enquanto aquilo que deseja quem está gritando não é atendido, você grita mais ainda. E isso certamente deve ter irritado os ouvidos dos apóstolos, porque eles dizem isso: despede-a, ou seja, manda-a embora. Agora a intervenção de Nosso Senhor. Atenção, Jairo foi a segunda figura do Novo Testamento
como intercessora na nossa pedagogia aqui. Nossa Senhora foi a primeira. Gravem, por favor. Nossa Senhora, Jairo e agora a Sirofenícia anônima. Jairo caía aos pés de Jesus e insistia. Mas me parece que é uma cena estática. Jesus está ali parado. Depois, nós temos um Cristo que parece que está andando. E essa mulher gritando e gritando e gritando. No relato de Marcos capítulo 5, Jairo não incomoda ninguém. Mas no relato da Sirofenícia, ela incomoda as pessoas. E Jesus permite exatamente isso, que ela vença 3 resistências. A resistência de quem está perto de Jesus, a resistência de quem está perto dela, e a resistência que o próprio Jesus vai interpor. Mas é uma resistência por amor. Lembrem-se, por favor, quando vocês clamarem a Deus, aparentemente Ele não ouve, só na aparência. O Salmo 33, diz uma frase muito bonita, eu mesmo gosto muito desse Salmo. O que é que esse Salmo diz? Vê, este infeliz clamou e Deus o ouviu, e o livrou de todas as angústias. A nossa condição de infelizes é o que deve aflorar muito quando nós nos dirigirmos a Deus. Deus quer que sejamos esses incômodos, importunos, que se dirigem a Ele de uma forma que talvez até irrite os outros. Importunar o bom Deus. Já dizia São João Maria Batista Vianney, o cura d'Ars. Importuná-lo. E se Ele, que sempre nos ouve, pois há uma diferença entre ouvir e atender. Deus sempre nos ouve quando nos dirigimos a Ele. O atendimento, porém, vai depender de uma série de fatores. Lembra-te, quando tu te dirigires a Deus, primeira vez, Ele já te ouviu. Mas por um desígnio misterioso da providência, Ele permite que tu insistas, Ele quer que tu supliques, precisamente, não para que Ele saiba, mas para que tu demonstres uma confiança atrevida, ousada, intrépida, que não se deixa intimidar por nada nem por ninguém. Dispédia, ela nem ligou para isso. Dispédia, ela nos persegue com os seus gritos. Ela está pouco ligando, porque entre ela e Jesus, tantas coisas ou pessoas apareçam, o fundamental é a confiança que ela tem em Jesus. Os obstáculos ela vai removê-los um por um e vai pedir até ser atendida. E quer ser incômoda, quer incomodar Jesus e quem quer que seja, porque ela tem essa, no caso dela, uma oportunidade única. É agora ou nunca. Se nós tivéssemos de fato, quando nos dispuséssemos a rezar, a pedir pelos outros, que nós tivéssemos esse pensamento, é agora ou nunca. Muito bem, vamos agora, já temos uma resistência que foi interposta entre ela e Jesus, que foram os apóstolos com essa exortação. Certamente alguns pensaram, mulher chata, vai embora, que coisa irritante, que mala pesada. Não sei se disseram mala, mas algo parecido. Agora vem outra dificuldade, 2 dificuldades, que Jesus vai colocar, uma se dirigindo aos apóstolos, mas ela tomou para si, e outra dirigida à própria Sirofenícia. Vamos ao texto. Jesus respondeu-lhes. A resposta de Jesus foi dada aos apóstolos que disseram, dispédia. Ela nos incomoda com seus gritos. Mas é claro que Jesus, se dirigindo aos apóstolos, está pensando na mulher que está ali. Então é uma pedagogia muito habilidosa, muito sutil, diz ele. Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel.
Certo? Jesus foi enviado. É verdade? É claro que é verdade. Mas Jesus não foi enviado somente para as ovelhas perdidas. Jesus aqui não está dizendo que quem não é judeu não é objeto da sua solicitude. Jesus está falando de uma verdade primeira, digamos assim. Até porque, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4, Deus quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade, todos, não apenas os judeus. E em João capítulo 10, versículo 10, ele diz: eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Então a abundância que ele veio trazer, a vida que ele veio trazer, não foi apenas para os judeus. Muito bem, então vejam, não interpretem absolutamente de forma depreciativa, equivocada, blasfema essa afirmação, como se Jesus dissesse: olha, mulher, procura o teu lugar, que eu vim aqui só passear, que eu vim aqui só me mostrar. Milagre mesmo eu só vou fazer em Israel. Não. Aqui é uma pedagogia de alguém que quer levar um atrevido a ser mais atrevido ainda. Uma pessoa que é incômoda a ser mais incômoda ainda. Pedir e vou pedir. Insistir e vou insistir. Lembra da música de carnaval? Daqui não saio, daqui ninguém me tira. Nem o senhor. Pode colocar qualquer argumento que eu derrubo o argumento. Claro que a Sirofenícia não pensou assim, mas nas entrelinhas é óbvio que ela, que não se intimidou diante dos obstáculos até agora e dessa afirmação que Jesus, na sua habilidade, na sua sabedoria, na sua pedagogia, lançou para que ela refutasse na sua fé. Não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Reparem também aqui, podemos até imaginar ovelhas perdidas. Se são perdidas e são de Israel e eu vim por causa delas, se em Israel tem gente perdida, se a nação eleita tem pessoas perdidas, como qualificar os pagãos? Bota perdido nisso. A mulher entendeu tudo. Então vejam nas entrelinhas, por favor, imagine Jesus chamando essa mulher de extremamente perdida. E a filha dela também. E todo mundo da terra de Tiro e de Sidônia. Porque se Deus veio ao encontro dos perdidos só do povo eleito, teve compaixão desses. Se no povo eleito tem gente perdida, quanto mais fora do povo eleito. Agora a reação da mulher. Mas aquela mulher veio prostrar-se diante dele, dizendo: Senhor, ajuda-me. Ela não negou o fato. Ela certamente reconheceu que o privilégio dos judeus é incontestável. Aí está o Messias, aí está o Senhor, aí está o Salvador, que segundo a carne é judeu, nasceu no seio do povo eleito, o único povo que Deus escolheu para ser a nação por meio da qual todas as outras haveriam de conhecer a salvação. E, aliás, a salvação está aqui diante de mim. Eu não tenho como argumentar a essa afirmação dele, que veio somente para as ovelhas perdidas da casa de Israel, e utiliza um argumento que comove nosso Senhor 99%. Ele já está comovido, na verdade, desde toda a eternidade, porque ele, como Deus, já sabe o que vai acontecer, mas está aqui levando essa mulher a uma audácia extrema. Ela se aproxima de Jesus sendo atrevida. Aqui agora, se prostrando diante de Jesus, é uma atrevida ousada, porque o texto diz, veio prostrar-se diante dele. Até agora está só gritando. Depois desse obstáculo de nosso Senhor, prévio obstáculo dos apóstolos,
é mais ousadia ainda, prostrar-se aos pés de Jesus. É muito bonito esse itinerário. Senhor, ajuda-me. É o cúmulo da humilhação do esmolé. Você imagine a cena, eu pelo menos nunca vi, mas é possível que tenha acontecido, você andando na rua, uma pessoa pede a esmola com toda a humildade, com toda a simplicidade, realmente necessitada, e a pessoa que está sendo solicitada diz um monte de impropérios, de palavrões, de xingamentos, mas bota a pessoa lá embaixo, arrasa com a pessoa, diz todo tipo de adjetivo, e depois disso, o pedinte, o esmolé, né, olha para ele, para esse que acabou de insultar, e diz: mesmo assim eu lhe peço, eu estou precisando, minha mãe precisa comprar um remédio, ou eu estou com fome, ou qualquer tipo de pedido. Claro que Jesus não chamou palavrão com essa mulher, mas faz algo que é extremamente importante na sua pedagogia divina. Eu já sei do que você precisa, e já decidi que vou conceder a você, só que eu não posso dizer a você agora, porque é preciso primeiro que eu cure você da incredulidade, da falta de confiança, da falta de amor, que você tome consciência do nada que você é, da vaidade que vem levando você a se preocupar com tanta besteira, com tanta roupa, com tantas coisas supérfluas. E agora veja a situação. Veja, na dificuldade, na carência, na indigência. Isso é pedagógico. Isso é pedagógico, não é um Deus que se alegra com que... Às vezes, veja bem, o que está por trás do silêncio de Deus não é a sua indiferença. E cada pessoa tem o seu histórico, cada pessoa tem o seu universo que pode estar repleto de veleidades, de falsidades, de ambiguidades, de falsidade, de tantos pecados, de tantas coisas, de tantos apegos, de tanta perda de tempo. E a insistência na oração faz com que você paulatinamente se torne consciente cada vez mais de que é um mendigo de Deus, de que nada nessa vida perdura perpetuamente a não ser a graça de Deus, de que a figura desse mundo passa, de que o mundo passa com todas as suas concupiscências. São Paulo tem razão quando diz: a figura desse mundo passa, assim quem é casado viva como se não tivesse o esposo, quem tem como se não possuísse, quem se alegra como se não se alegrasse, quem chora como se não chorasse, porque a figura desse mundo passa. Então, o tempo que Deus às vezes determina para que a nossa vida de oração seja exercitada até o momento da concessão da graça, é Deus quem decide, e Ele é proporcional a esse universo da pessoa. Claro, não é fácil, não existe uma fórmula simples que diga por que certas pessoas pediram durante uma novena e receberam a graça. E por que algumas pessoas precisaram fazer 3, 4, 5 novenas e só depois receberam a graça. E outras pessoas precisaram rezar como Santa Mônica, tantos anos para a conversão do filho. E por que outras pessoas rezam e imediatamente recebem a graça? Eu repito, por favor, eu não sou Deus, eu sou um pobre bispo, coitado. Mas Deus Todo-Poderoso conhece a oportunidade da concessão da graça. Depois de um certo tempo, ou depois de um médio tempo, ou depois de um longo tempo, ou decide não conceder aquela graça, seja porque essa graça não condiz com a salvação da pessoa ou daquela por quem você está pedindo, ou porque Deus está preparando, reservando uma graça maior e melhor. Por isso, a conveniência
da insistência na oração. Ah, você que está pedindo há muito tempo, por que Deus não escuta você? Isso pode ser armada do diabo. Isso pode ser coisa do capeta. Colocar nos lábios de uma pessoa para provocar a gente que está pedindo a Deus há muito tempo uma determinada graça, e Deus aparentemente, ora, por favor. O filho que está se preparando há tanto tempo para passar no concurso, fez o primeiro concurso, não passou e continua rezando. Fez o segundo concurso, não passou. Agora que ele reza mesmo. Aí vem uma mala pesada, sabe o embaixador do inferno, daqueles que pegam um trem virado do cão, que sai do inferno e para na sua porta para fazer esse tipo de insinuação? Mas aquela mulher veio prostrar-se diante dele dizendo: Senhor, ajuda-me. Jesus respondeu-lhe. Atenção, não é um fora. A primeira frase de Jesus não foi um fora. Foi uma pedagogia para incentivar, para crepitar, por assim dizer, para abrasar de confiança mais ainda o ousado atrevimento daquela mulher. Agora vem uma frase que, repito, não foi um fora, e vou explicar por quê. Jesus respondeu-lhe. Veja que Jesus respondeu-lhes. Eu não vim senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus responde para eles, mas o recado é para ela. E ela, digamos assim, foi fisgada. Mas foi fisgada no bom sentido. Porque Jesus disse aquilo para eles, exatamente para que a ousadia dela fosse mais atrevida. E ela se jogou aos pés. Agora, ele só precisa mais de um passozinho para conceder a graça a essa mulher. Ele vai dar um chega para lá nela, mas na verdade é uma forma de dizer: eu quero que você seja mais ousada ainda, porque eu estou feliz com a ousadia sua de gritar, estou feliz com a sua ousadia de se prostrar diante de mim, mas eu quero mais ousadia. Eu quero que você derrube todos os argumentos, até os meus. Olha que bonito. Então agora, Senhor, ajuda-me. Jesus respondeu-lhe: não convém jogar aos cachorrinhos o pão dos filhos. Aqui Jesus lança mão de digamos assim, uma maneira muito peculiar, não muito positiva, é verdade, dos judeus da época que tratavam pagãos de cães. Sim, quem não era judeu era cão. Mas não eram todos os judeus, eram os judeus, digamos assim, mais radicais, vamos chamar os mais ortodoxos. Quem não pertence à nossa nação, quem não for filho de Abraão, quem não for circuncidado, etc., é cão, é ímpio, etc., não se salva e não é objeto do amor de Deus e assim por diante. Jesus diz de forma educada: não convém jogar aos cachorrinhos o pão dos filhos. Jesus então chama os judeus de filhos de Deus, e chama os pagãos de cães, porque essa mulher é uma cirofenícia. Há o atrevimento da mulher: certamente, Senhor, replicou-lhe ela, mas os cachorrinhos ao menos comem as migalhas que caem da mesa de seus donos. Primeiro, certamente, Senhor. Ela não contestou Jesus. Ela não negou o pensamento que não é de Jesus, mas que Jesus tomou dos judeus, de chamar pagão de cão. E a prova de que para Jesus pagão não é cão é que ele disse na instituição da Eucaristia: este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, derramado por vós e por todos. Portanto, para Jesus, pagão é objeto do amor dele, pois o seu sangue derramado na cruz foi derramado por vós, pelos apóstolos, pelos judeus e por todos. Muito bem. Então, certamente, Senhor, ela deu razão a Jesus. Mas deu razão e foi mais fundo ainda. Mas os cachorrinhos ao menos comem as migalhas que caem da mesa de seus donos. Reparem que humildade dessa mulher.
ela se considerou cadela, é forte a expressão, e considerou os judeus de donos. Jesus disse filhos, ela disse donos. É como se ela dissesse: nós, pagãos, diante desse povo eleito, somos tão miseráveis que vocês são nossos patrões, que vocês são nossos senhores. E nós, pagãos, coitados, diante da grandeza vossa, a grandeza do povo judeu, a grandeza de uma nação que teve o privilégio de ter Abraão, Isaac e Jacó, os profetas, nós não tivemos isso, nós somos pagãos. Ah, puxa, você, internauta, pode dizer: puxa vida, isso foi para essa Sirofenícia que morava entre Tiro e Sidônia. Não, essa é a minha situação e a sua. Você não pense que você é segundo a carne do povo judeu, a não ser que você seja judeu e esteja nos ouvindo. Mas eu, brasileiro, que nasci em Alagoas, eu sou essa desgraça. Eu não tive o privilégio de pertencer ao povo judeu. Cristo, segundo a carne, sim, judeu. Nosso Deus e Salvador, segundo a carne, judeu. Um povo que foi nosso Senhor. Ela diz aqui, certamente, Senhor, os cachorrinhos ao menos comem as migalhas que caem da mesa de seus donos. A mesa farta que Deus possibilitou foi para os judeus, para os senhores da humanidade. Senhores, porque foi a nação eleita, sem dúvida. Eu reconheço tudo isso de vocês. Eu reconheço que vocês são os tais. Todos os elogios para vocês. Em comparação com vocês, eu sou uma cadela. Vocês são os donos, vocês são os filhos. Eu não estou contestando isso. Eu só quero a migalha. Aí foi a gota d'água. Aí a mulher chegou, vejam, sociologicamente, digamos, psicologicamente, digamos, antropologicamente, digamos, ao fundo do poço. Porque uma pessoa que chega a reconhecer que um ser humano é senhor seu, é dono seu, só Deus é dono da gente. E essa mulher chega a dizer: vocês são nossos donos. Você chegou ao fundo do poço da humilhação, mas por outro lado, da confiança inaudita em Jesus. É como se ela dissesse: certo, o Senhor está certo em chamar os judeus de nossos... O Senhor chamou os filhos de Deus? E eu digo mais, o Senhor disse que eles são filhos. Não é justo tirar o pão dos filhos e dar para os cães. Certo, eles são filhos. E eu digo mais, eles são donos, dos donos. Mas eu só quero uma migalha. Eu me conformo com isso. Eu me conformo com essa situação tão vexatória nossa dos pagãos. E reconheço e elogio todos os encômios para os judeus. Mas eu só quero a migalha que sai da mesa dos judeus. Ou seja, o teu olhar de ternura, o teu olhar de condescendência, o teu olhar de compaixão pela desgraçada da minha filha. Pronto. Eu penso, vejam, estamos tratando da devoção à Nossa Senhora. Sem dúvida. Mas, dentre os personagens da Bíblia que se dirigem a Jesus de forma atrevida, essa coitada que deu um banho de lição em todos nós, por causa da frase de Jesus no versículo 28, que eu ainda nem comentei, eu penso que poucas pessoas na Bíblia demonstram as condições ideais para uma oração eficaz de intercessão, como essa coitada. E agora, o comentário no versículo 28. Ó mulher, grande é a tua fé. Seja-te feito como desejas. E na mesma hora sua filha ficou curada. Várias perguntas. Primeira, Jesus já sabia que essa mulher teria uma fé grande? Resposta simplicíssima. Jesus é Deus. Desde toda a eternidade Ele sabe das coisas. Mas quando Jesus demonstra que alguém tem alguma coisa, não é manifestando algo que antes Ele não sabia, mas para que nós saibamos o que Ele sempre sabia.
Desculpe o jogo de palavras. Desculpe. Mas vocês se recordam, há uns 7 ou 8 anos atrás, quando nós estudamos o livro do Gênesis, não sei se 7 ou 8, 5 anos, 4 anos, não sei. Estudamos o livro do Gênesis, versículo por versículo, não foi? E o sacrifício de Abraão, toma teu filho e leva-o e sacrifica-o. E ele tomou seu filho Isaque, levou para o Monte Moriá e colocou o filho no altar e pegou o punhal. Na hora que ia apunhalar o seu filho, o Senhor diz: Abraão, Abraão, não faça isso. Agora eu sei que você me é obediente. Agora, por favor, o sacrifício de Abraão, no livro do Gênesis, versículo 11. O anjo do Senhor, porém, gritou-lhe do céu: Abraão, Abraão, eis-me aqui. Não estendas a tua mão contra o menino e não lhe faças nada. Agora sei que temes a Deus, pois não me recusaste teu próprio filho, teu filho único. Agora eu sei. Pergunta: e antes? Deus não sabia? Será que porque Deus disse, agora eu sei, eita, eu não sabia, eu preciso fazer alguma coisa para ver se esse cabra, se esse sujeito, cabra e sujeito, não é? Bom, é um jeito alagoano de teatralizar a ação de Deus, como se Deus dissesse, eu não sei se esse cabra realmente me teme, vou submetê-lo à prova para que eu saiba. E já que ele, agora eu sei. Nada disso. Não existe antes em Deus. Deus é eterno. Não existe antes nem depois. Só existe o presente em Deus. Desde toda a eternidade, Deus já sabe de tudo, antes que as coisas aconteçam. Por isso, não existe antes. Logo, o agora de Deus é a eternidade. Agora, para nós, significa o quê? Presente. Presente. Agora é o que vem depois do antes, e o agora é o que está antes do depois, correto? Muito bem. Só que, veja, em Deus não existe antes nem depois. Logo, agora eu sei. O agora de Deus significa eu sempre soube. Porém, no tempo, eu dei a conhecer a você o que eu sempre soube. Lembram disso, da minha explicação? Lembram? Isso foi uns 6 anos atrás, 7 anos atrás, não sei, estudando o livro do Gênesis. Muito bem. Então, quando Jesus diz, em Mateus 22, em Mateus 25, ó mulher, grande é a tua fé, seja feito como tu queres, seja feito como tu desejas, significa, eu sempre soube, atrevida que me deixa muito feliz. Eu sempre soube, ousada, que me faz tanto bem. Eu sempre soube da tua ousadia. Eu sempre soube do teu atrevimento. Mas só te revelo isso agora, depois que tu me demonstraste o que eu sempre soube, para que tu soubesse que eu, que sempre soube, agora eu estou dizendo que grande é a sua fé. Para que você saiba que essa graça só convinha que eu desse depois que você demonstrasse essa fé tão grande, com esse atrevimento tão intrépido, com essa ousadia tão louca, tão insana. Porque é assim que eu gosto, é assim que eu quero, é assim que eu preciso de intercessores. Atrevidos, ousados. Ou seja, vai pedir por alguém? Estou aqui te pedindo, Jesus, estou aqui te pedindo. E estou aqui te pedindo de novo. E nem se preocupe com palavras, porque Deus já sabe. Se quiser pronunciá-las, é conveniente, na missa, em voz alta, rezando o terço, repetindo, enfim. Mas se o seu coração se predispuser a interceder por alguém, nem precisa pronunciar. É aquela pessoa, Jesus, tu já sabes. É aquele coitado por quem eu estou pedindo. E tu já sabes
e vim aqui te incomodar, porque eu sei que tu queres, porque eu sei que tu gostas. E nessa ousadia jamais deixarei de pedir, jamais deixarei, jamais desanimarei e pedirei sempre, 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 porque eu quero ser como essa cananeia, mulher atrevida, que te deixou tão feliz. Só 2 pessoas, pelo que me consta, 2 pessoas, Jesus elogiou publicamente, pelo que me consta, quando o assunto é intercessão. Ele não elogiou nem Nossa Senhora, mas também não precisa, né, dizer que não elogiou Nossa Senhora, significa que ele não elogiava Nossa Senhora. Claro que ele elogiava Nossa Senhora. Ora essa, o maior elogio que ele fez a Nossa Senhora foi uma frase em que certos fulanos que interpretam a Bíblia pensam que ele deu um fora nela. Mas o maior elogio de Jesus a Nossa Senhora foi esse: todo aquele que faz a vontade do meu Pai, que está no céu, este é meu irmão, minha irmã, meu pai e minha mãe. Lembram? Olha, tua mãe e teus irmãos estão ali fora e te procuram. Lembram dessa frase? Jesus sai e diz: quem são meus irmãos? E aponta para todo mundo, aí faz esse elogio a Nossa Senhora. Não é um fora, não. Porque quem faz a vontade do Pai, esse é da família espiritual de Jesus. E ninguém como Nossa Senhora fez a vontade do Pai. Por outro lado, esse é, digamos que um elogio implícito a Nossa Senhora. E certamente Jesus sempre elogiou a Nossa Senhora e deve ter feito muitos afagos, muitos carinhos, muitos beijos, muitos cheiros, muitos cafunés na Mãe de Deus. Disso eu não duvido. Se a Bíblia não diz, por outro lado, negar é dizer que o filho foi bruto, foi mal educado, foi insosso, o que é blasfêmia para com Nosso Senhor no trato com sua Santíssima Mãe. Mas, no mundo pagão, Jesus elogia pessoas e esses elogios não são dirigidos para os judeus. Essa mulher, eu repito, Mateus, capítulo 15, versículo 28, grande é a tua fé, seja-te feito como desejas. E qual foi o outro pagão? O centurião, que disse: Senhor, eu não sou digno de que entres na minha casa, dize uma palavra e o meu servo será curado. Nunca vi uma fé tão grande em Israel. Vai, ele já está curado. Eu termino esse encontro, faltam 2 minutos para completar 1 hora do nosso encontro, com essa primeira, essa segunda intercessora. Já tratamos do chefe da sinagoga, Jairo. Vejam, se essa coitada se dirige a Jesus com tanta intrepidez, com tanta ousadia, com tanta, digamos assim, com tanto desprendimento e com tanta naturalidade, com tanto ímpeto, quanto mais Nossa Senhora, que é a nossa mãe, ela que recebeu esse legado de Jesus na cruz: eis aí o teu filho. Quem é o filho de Nossa Senhora? É aquele discípulo amado, é o redimido pelo sangue de Cristo, lavado pelo seu sangue precioso e santificado pelo Espírito de Deus. Ora, se essa coitada pede com tanta insistência e recebe de Jesus, quanto mais aquela que o gerou segundo a carne, quanto mais aquela que não teve pecado, cheia de méritos e que lá no céu vive a interceder por nós. Sem nenhuma pressa, estamos avançando à intercessão da Santíssima Virgem Maria. Pegue todas as virtudes dessa coitada anônima e multiplique por 1 bilhão ou 1 trilhão e aplique para Nossa Senhora, e você vai perceber por que a oração dela é tão eficaz. Uma santa e abençoada semana. Até o próximo sábado, se Deus quiser. Boa noite.